aí, pessoal. Bem-vindos a mais um Innovation Hub Show nessa série de CX em parceria com a Blip. A gente tem falado aqui nas últimas semanas, né? Vocês têm acompanhado, a gente tem falado nas últimas semanas sobre atendimento ao cliente em várias indústrias diferentes, de várias maneiras diferentes, em vários canais diferentes, mas o importante é tratar o cliente bem, onde ele está e da forma que ele gostaria de ser tratado, né? Acho que todos nós somos clientes, né? Então acho que é muito fácil a gente se colocar na posição do outro e entender qual que é a melhor maneira que a gente gostaria de ser tratado pelas empresas. Mas eu acho que o mais legal dessa série, e a gente está colocando os links todos aqui embaixo, a playlist completa, é a gente entender como que diversas indústrias têm utilizado os mesmos preceitos, os mesmos conceitos para poder ser criativo, né, na forma de usar essas ferramentas, na forma de falar com as pessoas. E aí, por isso que eu falo para vocês, ó, acessa aí os outros episódios, porque tem muito insight legal aí para você que trabalha com CX. Eu acho que você vai tirar bastante proveito aí das dicas que a gente está dando aqui. Mas deixa eu apresentar a turma que está na mesa dessa vez. A gente tem aqui na ponta o Lourenço Casoria, que é Head de Vendas Globais da Blip, que já está virando co-host aqui nosso. Tô batendo né? carteirinha aqui já. Boa, daqui a pouco a gente assina um contrato, assina aí a carteira também. CLT tá bom. Adorando estar aqui, obrigado, Igor. Boa, valeu, cara. Bom, aqui ao meu lado também tem o Edgar Carmo, que é o Head de Negócios Digitais da Aramis. Prazer ter você conosco também, Edgar. Prazer é todo meu. Muito legal estar aqui com vocês. E o Alexandre Lovecchio, que é VP da Unidade de Negócios B2C da Aloha. Também prazer ter você aqui com a gente. Prazer, Igor. Obrigado pelo convite. Vamos nessa. Bom, falando de jornada do cliente no mundo digital, né? Acho que aqui a gente tem dois casos que estão bastante digitais, né? Aramis, eu sou cliente Aramis, recebo as mensagens de vocês, acompanho de perto aí o dia a dia, já converso com vocês há muito tempo em outras matérias e outras conversas. Eu sei de parcerias incríveis de vocês. O CRM Bônus é uma ferramenta que vocês usam para poder gerar esse engajamento com o cliente. Tem agora a novidade, que já não é tão novidade assim, né? Pousou no avião da Azul, não sei se vocês já viram isso. Pousou no avião da Azul em algum lugar, em alguma cidade, já recebe ali uma série de sugestões de ofertas na cidade que você pousou, e uma delas era a Aramis. Exatamente. Você pode escolher onde você vai lá pegar um desconto tão bom até, né? Não só Azul, mas também com Sem Parar. Entrou no shopping, abriu a cancela com Sem Parar, a gente também manda uma oferta. Olha aí, quantas novidades, né? É isso. Primeiro, fala um pouquinho dessa mentalidade da empresa, assim, de se abrir para o digital e ter acesso e testar mesmo, né? Acho que são muitos testes que vocês fazem o tempo todo ali de relacionamento com o cliente. Eu acho que começa tudo em 2020, ali no meio da pandemia, loja fechada, o único caminho era o digital. Então a gente começa todo o movimento ali de mudança de marca, de reposicionamento. Eu acho que o principal é isso. Quem já teve a possibilidade de ir numa loja Aramis ver o quanto mudou. E dali a gente começa um trabalho grande de entender o cliente, né? Porque no final do dia a gente precisa saber como ele compra, onde ele compra, por que ele compra, né? Eu acho que o principal estava nesse caminho. E a gente começa um trabalho grande dentro da Aramis de digitalização e entendimento dos dados. Então começa num trabalho ali muito forte de colocar um data lake, entender realmente quem é o cliente, trazer todos os dados unificados. Está comprando no digital, está comprando no offline, está comprando em franquia, como que a gente traz toda essa informação, entende quem ele é, entende por que ele está ali e começa a disseminar essa informação para dentro de casa. Então assim, como você falou, os vendedores também têm que ter acesso, saber quem está comprando, por que ele está comprando, quais são os principais produtos que ele usa no dia a dia para poder sugerir. Né? Porque a relação nossa, a gente tem 120 lojas aí, e a relação entre cliente e vendedor é muito forte. Exato. Então, para a gente, o digital ele é um meio e não um fim. Né? Ele é um meio de trazer essa relação mais forte entre o cliente e os nossos vendedores para ele conseguir trazer toda a mudança do dia a dia. Perfeito. Eu acho que faltou apresentar as empresas, né? Eu acho que a Aramis, a grande maioria conhece, 120 lojas, você acabou de falar espalhadas pelo Brasil, então você já provavelmente já viu a Aramis em algum shopping aí perto da sua cidade. Sim. Agora, quando a gente fala de Aloha, aí eu acho que talvez faça sentido a gente explicar um pouquinho mais, né? Porque são um aglomerado, foram 9 empresas que viraram a Aloha. Foram 9 marcas, quase 20 empresas que a gente integrou. Hoje a gente é o quarto maior provedor de fibra ótica do Brasil. 1.600.000 clientes, 1.650.000 clientes, e uma junção de 9 marcas, no final das contas. Então, a gente é uma empresa nova, mas com um histórico mais antigo de presença em uma série de mercados. A gente está em 310 cidades no Brasil, sendo que dessas 310, 110 a gente é líder de mercado, e em 105 a gente é vice-líder. Então, a gente nasce já com o histórico dessas empresas e dessas marcas. A gente unifica com a marca Giga Mais Fibra. Então, a gente tem uma responsabilidade de continuar prestando serviço da maneira como essas empresas estavam prestando para os seus clientes nas suas regiões. Perfeito. Então, a gente é uma empresa nacional com uma característica regional.
Legal. Muito legal. Em relação à atuação da Giga, tem uma particularidade que vocês têm uma atuação forte também em cidades pequenas, né? Muito. Então, o grande polo de vocês são atacar essas cidades de menos de 50 mil habitantes, né? A gente tem muita cidade abaixo de 50 mil habitantes, a gente também está em cidades maiores. Brasília a gente está, Uberlândia a gente está, São Paulo a gente está numa parte de São Paulo. Mas sim, a gente tem uma presença muito, muito importante em cidades menores. E aí tem que ser uma característica de atendimento a cliente um pouco diferente das cidades com maior número de habitantes. Eu tô trabalhando aqui a divisão entre número de habitantes porque tem comportamento diferente. A gente está em muitas cidades, em algumas no interior do Nordeste, então tem algumas características diferentes. Não, características diferentes que eu conheço muito bem. Eu te contei, né? Meu pai mora numa cidade de 20 mil habitantes e ele é folgado ainda por cima, assim. Ele vai na loja para pagar o boleto em dinheiro e o boleto, ele para o carro na rua, ele não quer saber, ele chama o cara lá de dinheiro, vem cá, tá aqui o pagamento. E tá esperando o troco e travando o trânsito, que não tem na cidade, mas se aparecer um carro, ele vai ficar esperando ali. Tipo, esse é o comportamento da cidade do interior, né? Ele gosta de estar ali, ele gosta de sentir que aquela empresa existe de fato. Exatamente. E isso muda muito, assim, de como você falou, de região, de tamanho de cidade, de comportamento de pessoas também. Isso muda muito. E isso daí é um tema que a gente vem trabalhando para ver como é que a gente, de fato, presta serviço nas cidades pequenas e quanto a gente é dependente dessa loja. Então, você entende qual é a característica da cidade e mantém loja. A gente tem loja hoje, uma presença, e a loja hoje ela tem um formato para atender cliente, de fato, como você está falando aí do seu pai, que ele vai lá para pagar a fatura, tem muitos clientes que precisam disso. E por mais que eu mande digitalmente a fatura e ele tem capacidade de pagar, é super fácil, no Pix, de onde ele quiser, a gente tem cliente que quer ir lá e quer falar com a gente. Então a gente tem que fazer esse processo de transição do digital de tal forma que o cliente se sinta confortável. A loja sempre segue sendo o centro da experiência, né? Quando a gente fala também de varejo, no varejo tem o conceito das mega lojas também, né? Em que a loja ela acaba se tornando esse conceito de experiência, enquanto que você pode também resolver problemas e questões também no digital, né? No nosso caso, ela está muito voltada mesmo ao atendimento. Atendimento. Isso. Ele e pode ter experiência né, do produto. No seu caso. Não é nem conversão no seu caso, né? Não é nem tanto venda. Não, tem menos venda, porque hoje a gente está num mercado de demanda atendida, a gente pode dizer hoje no Brasil a fibra ótica está no mercado de demanda atendida. E é interessante, porque daí vem o casamento aqui do que a gente estava conversando de digital e de humano. Dentro da loja, a pessoa que está lá e ela no tempo vago dela, ela também vai buscando clientes através do digital. Seja em grupo de WhatsApp, seja na rede social. Então ela também faz venda. E faz venda também que alguém captura que entra na loja e quer comprar o serviço. Mas isso vem diminuindo ao longo do tempo. Mas um ponto interessante na Aramis é essa relação cliente-vendedor é muito forte. Tem regiões onde o vendedor é convidado para aniversário, casamento, porque tem uma relação muito forte com o cliente. Então, cidades menores, né? São Paulo é um pouco mais difícil, mas ainda existe. Mas... Também. 2 episódios atrás, a gente estava falando com a Carla Vilhena, que é CMO do Sam's Club e do Carrefour. E ela estava falando exatamente disso, assim. Tem gente que leva bolo para caixa de supermercado, porque... Às vezes, principalmente terceira idade, né? É a pessoa que está sempre passando ali, é o momento dela sair de casa. Pô, você falou que é muito bonitinho ele chegar na loja e ver, ela chegar na loja e ver assim, a relação, cliente, né? A relação do cliente com os vendedores ali de caixa mesmo. O pessoal tem essa relação de fato. Tem muito forte. Então, para a gente, quando a gente fala de digitalização, a gente não pode deixar de olhar para isso, que é um ponto super importante. E a gente também, no interior, é a mesma coisa. Tem lá o senhor que vai lá, quer tomar um cafezinho, chama pelo nome, atendente, conversa, pergunta da família, quer saber como tá, e uma vez por mês ele vai lá para poder saber o que está acontecendo, conversar. É que a gente aqui nessa bolha de São Paulo, nessa loucura, a gente esquece esse lado. Né? Isso, totalmente. E tem um desafio gigantesco na operação dos dois, que é como que vocês conseguem, na digitalização, manter esse caminho personalizado que vocês têm com o cliente. Então, essa aproximação que o vendedor tem, né, esse cuidado que o atendente tem quando ele vai fazer, né, o atendimento. Como vocês conseguem traduzir isso dentro do digital? Do nosso lado, o que a gente tem tentado se esforçar muito é entender o que é transacional da necessidade do cliente e transformar isso no mais direto e mais rápido possível. A gente tem muito autosserviço e muita ferramenta digitalizada. Para quê? Para poupar o tempo dele, de fato. Agora, se ele quer interagir, a gente também dá a opção
de ele interagir com uma pessoa, seja na loja ou seja no próprio atendimento. Mas o que a gente trabalha cada vez mais é ter um portfólio de serviços de autoatendimento o mais completo possível para ele poder resolver. Por quê? Porque tem muita coisa que é transacional, muito mais fácil de ele resolver. E onde ele tem uma dúvida talvez um pouco mais detalhada, ele possa interagir com uma pessoa. É sempre priorizando o tempo do cliente. Perfeito. Deixa eu só trazer um dado aqui que confirma isso que vocês estão falando, né? 87% dos consumidores afirmam que a experiência oferecida por uma empresa é tão importante quanto seus produtos ou serviços. Isso é Gartner. E da Forrester, empresas que investem na jornada do cliente aumentam a receita em até 20% e reduzem o churn em até 15%. Isso é dado, né? Na ponta, vocês concordam com isso? Totalmente. Muito. E para a gente lá, por exemplo, o cliente que compra em mais de um canal, tanto no online como no offline, ele tem um lifetime value maior e a frequência de compra é 3 vezes maior. Que dados são? Como que vocês chegaram nessas conclusões assim? Porque acho que o data lake de vocês, principalmente, é muito robusto já hoje. Assim. Sim. Olhando, né, a quantidade de compras que ele faz ao longo do tempo, né? Então a gente vê que o cara que usa mais de um canal, ele compra mais vezes dentro de um período de 12 meses. E o quanto ele compra, né? Eu estou perguntando mais assim, no sentido de experimentação, sabe? Porque você tem um monte de dados. Sim. Eu estou perguntando porque eu conheço o Rick, eu sei o tanto que ele é maluco, sabe? E assim, eu fico imaginando como é o dia a dia ali, o Rick pensando, nossa, se juntar A com B aqui, será que vai dar alguma coisa? Ah, deu certo, mas e o B com C? E o D? Sabe? Eu acho que esse exercício ali dentro, com ele, deve ser muito gostoso, assim. É constante, assim, o Rick ele tem uma participação muito constante no dia a dia, o CEO da Aramis, inclusive ele está em alguns outros episódios aí, mas constante, é sentar com ele e falar, olha, encontramos tal condição, a gente está vendo aqui que o cara que compra camiseta tem um perfil de entrada em camiseta, sei lá. Mas se a gente olhasse para um cliente que comprou na loja X do Shopping Center Y, o que acontece? É a mesma condição? Muda? Mas se ele, cara, vai para o digital, tem alguma outra condição que faz a mudança e a gente vai trocando as variáveis para entender o quanto muda a relação, né? Uma questão muito interessante com o avanço da inteligência artificial, que é justamente, a clusterização de dados. Sim. Então, você conseguir metrificar e entender que cada usuário ele tem uma personalização, ou até hiperpersonalização que você possa chegar. E o segundo ponto é como que a gente consegue atuar em cima, né, dessa mensagem de uma forma capilar, em que antes a gente só conseguia atuar de uma forma mais estática. Então, por exemplo, eu coletaria os dados do Edgar, somente do Edgar. Se o Edgar está na loja para comprar um produto para o irmão dele, que o aniversário é X data, isso não entra na base, não entrava, né, antigamente na base de dados, que eu só saberia a data de aniversário do Edgar, e não do irmão do Edgar, não do filho do Edgar. Exatamente. Então, são algumas questões interessantes que o avanço da tecnologia, principalmente a conversacional, ela pode propiciar, em que no conversacional você coleta muito mais dado do que no estático. Exatamente. E a gente faz isso muito usando, o que a gente entendeu é que o vendedor é a nossa ponta, né? Antigamente, os bons vendedores tinham um caderninho, que ele chegava, anotava algumas coisas e tinha ali para ter acesso a esse caderninho. Exatamente. Então, a gente entendeu que o aplicativo que está na mão dele é que ajuda. Então, assim, quem é o melhor cliente dele? Como ele pode vender melhor? Quais são as sugestões de venda que ele tem, olhando para o estoque da loja? Então, a gente coloca tudo isso na mão do cliente, justamente do vendedor, desculpa, justamente para isso, para que ele consiga falar com o cliente que não está na loja. Então, hoje, tem meses que bate 15% da venda da loja, o cliente não estava na loja. Ou seja, ele está falando com o cliente dele, está sugerindo coisas relacionadas àquele cliente específico, hiperpersonalizado. Hiperpersonalizado e convertendo. Então, para a gente, essa integração ajudou a levar a informação que antes ficava num caderninho único de uma pessoa para um ambiente onde ele possa utilizar. E a gente pega toda essa inteligência e pluga no site também. E aí vem a integração do online e offline, ou seja, eu sei que ofertar para ele quando ele está na loja, mas eu também sei o que ofertar quando ele está navegando no site, no aplicativo. Muito legal. E é muito legal, né, quando a gente está olhando aqui as diferenças de comportamento de consumidor, né? Você fala do varejo lá, cada transação é uma transação importante, que gera um engajamento. Aqui do meu lado é um serviço como luz, como água, né? Então, no final do dia, a interação do cliente com a gente, se não tiver, tá tudo bem. Ele está mais satisfeito. É verdade, porque no fundo,
E quando ele tem que ter interação, como eu faço essa interação? O mais simples possível, o mais direto possível, sem ruído. Então a gente tem que estar super preparado. E quando a gente vê o mundo de fibra ótica, e quando a gente fala do Brasil, a nossa rede é uma rede aérea, né? Então, às vezes passa um caminhão e leva o fio. Passou o fio, desconectou. Desconectou, eu tenho que saber já previamente que aquele cliente está desconectado. E aí vem um pouco da inteligência de a gente poder trabalhar com os dados para poder... Então, quando ele entra em contato comigo, eu já aviso para ele que tem uma massiva acontecendo na região dele e que a gente está tratando e que em X tempo vai ser tratado. E se não tratar, a gente levanta outra informação. Deixa eu até aproveitar e perguntar, é ativo esse tipo de contato ou ele é mais reativo? Ele é mais reativo. Por que ele é mais reativo? Porque não necessariamente ele está conectado. Mas, vamos lá, ele é ativo e reativo. Na perspectiva do app, hoje a gente tem um app e uma cobertura bastante representativa, do 1 milhão e 600, mais ou menos, a gente tem 1 milhão e 50 mil clientes que estão conectados no app, que dá um pop-up. Por outro lado, se ele vai entrar num canal de comunicação com a gente, ele já sabe que ele está num momento onde a gente está trabalhando para reestabelecer. Mas ele poderia ser ativo também, é porque você deu um exemplo que não tem como você prever, né? O caminhão passou e levou o cabo e tal. Mas assim, eu já vi um caso, por exemplo, de, sei lá, uma região que estava tendo muita chuva, e aí a previsão de tempestade no dia seguinte. E aí a empresa mandou a mensagem de cara falando, olha, amanhã, se você está preparando o home office, já pensa no plano B aí, porque pode ser que a gente tenha problema. Em situações como essa, a gente costuma ter queda de sinal. Pelo menos você é transparente com o cliente, né? Sim. Eu acho que isso talvez traga uma imagem boa da empresa, assim, né? Sim. Que ela... Cara... Eu acho que pode acontecer, sim. Quando a gente tem algum evento planejado... Aí sim você faz até manutenção em rede. Aí sim você faz um ativo para um determinado grupo de clientes, que é o que pode potencialmente será impactado. Agora, até um dado interessante, a gente tem clientes na Espanha, inclusive, que fazem esse preditivo, né? Então, quando é uma época de chuvas intensas, eles fazem, inclusive, um aviso prévio informando, olha, fecha as janelas, seguro de casa, normalmente, ou seguro de carro, deixa na garagem, para realmente evitar o que pode acontecer. Mas tem até um preditivo / ativo de entender, por exemplo, a gente tem clientes também no setor de energia, luz, água, em que o contato no call center depois de uma crise é gigantesco. E muitas vezes para responder o óbvio, né? Responder, realmente caiu. É uma informação básica, simples, só de avisar, sim, caiu, você está certo. E às vezes, né, o contato ativo ele pode até resolver e tirar essa dor do cliente e acalmar ele. Olha, tá, realmente, recebi a mensagem aqui, já sei, e sei que eu posso contar com o canal quando precisar, né? Vão me avisar se voltar alguma informação. Tem o super importante. Tem o exemplo do Zé Delivery, que eu acho incrível aqui, que eles já contaram pra gente no outro evento atrás, que era um problema que eles tinham em jogo de futebol. E principalmente Copa do Mundo, né? Todo mundo pedindo a cerveja ali na véspera do jogo e tal. E o coitado do cara que vai entregar a bebida para você, ele também quer assistir o jogo, né? Então, assim, você tem menos entregador, você tem mais demanda e você não pode perder negócio. E aí eles começaram a entender também comportamento de usuário e mandar mensagem para aquele cara que normalmente pede, sei lá, ele é flamenguista, que já entendeu que ele é flamenguista pelos dados. Então, o dia de jogo do Flamengo, de manhã já manda para ele, e aí aquela cerveja, aquela carninha que você vai fazer mais tarde, vamos pedir de uma vez? Eles passou o tempo de entrega, né? Não condensou tudo ali no momento, o entregador ainda estava disponível, ainda estava de boa para poder atender, e ele conseguiu fazer muito mais vendas. Então, e dá para criar um monte de coisa simpática, né? Dá para falar o seguinte, dá para ser empático, falar, o entregador da sua região também é flamenguista. Exatamente. Antecipa aí, pô. Tipo é legal, porque, imagina você recebendo um negócio desse, fica bacana. Eu acho que exatamente, fica bacana. Mensagem, assim, né? A mensagem fica legal, a loja fica simpática com você, né? Você está ajudando, você entrou no conversacional de fato. Totalmente. Né? Não é só no transacional. E é o que a gente falou da hiperpersonalização, né? Isso é hiperpersonalizado completamente, né? De você falar do time do coração do usuário, o entregador também quer ver, também quer ver flamenguista. Totalmente. Ajuda ele, antecipa aí. É uma pegada bacana. Mas isso é interessante, né? No varejo, quando a gente fala de e-commerce, o principal problema é a entrega, né? Entrega. O status de pedido é... O status do pedido é o que bomba todas as centrais. O que a gente está fazendo lá e mudando na nossa central é justamente fazer o que as telefonias já fazem. Você entrou, está com problema, já avisa o cliente. Vi que a sua entrega está com problema, você quer falar sobre ela? Isso. Você já antecipa e já faz o cara encurtar o caminho
E já dá as opções. Ah, não, quero cancelar, quero fazer alguma coisa. Então, tira a fricção. Porque pode ser que naquele momento ele não vá querer comprar mesmo, não vai querer seguir, porque ele tem uma festa, ele vai passar em algum lugar e vai comprar. Mas daqui a pouco ele vai lembrar, falou, pô, os caras foram legais comigo e realmente me avisaram que eu teria um problema. A probabilidade é grande, né, Edgar? Imagina o seguinte, eu comprei alguma coisa, entrei em contato com você. Eu quero saber, 90% quer saber da entrega. Se você já falar para ele, pô, aconteceu alguma coisa, já resolveu, né? E dá para digitalizar e dá para automatizar 100% isso daí, né? Eu vi o caso da Saks, que é uma outra questão também, troca de produto, né? Sim. Depois do Natal, a loja bomba e o vendedor fica bravo, porque ele já tá de ressaca, ele não vai vender nada, ele vai ter que trocar. Né? O vendedor bom, ele faz uma segunda vez. Ele faz o upsell ali. Não, mas eu vi um caso da Saks que era tudo automatizado também, assim, quero trocar o produto. Aí você vai lá no site e aí ele vai te dando as opções também, que é bem isso. Saber o que, né, qual é a melhor opção para você. Beleza, esse produto que você quer trocar é porque você ganhou o M, você quer o G. Ah, beleza, você quer receber na sua casa ou você quer passar aqui, porque eu estou vendo que você está em tal lugar, tem uma loja nossa em tal endereço que tem disponível essa unidade, já posso deixar reservado para você, ainda deixo no locker para você pegar e nem ter que falar com ninguém. Sim. Então tinha toda uma, né, porque a gente está falando também, né, de uma Saks que tem uma puta estrutura para poder fazer isso. Mas eles conseguiam dar as várias opções ali para o cliente, para poder resolver o problema dele naquele momento. E tudo online. Tudo online. E o cara procura a loja justamente para isso, porque ele quer a resolução na hora, né? Então, se você consegue digitalizar essa experiência, é onde você começa a unificar toda a presença digital, né, que a gente está falando. Mas tem que digitalizar bem também, né? Aí trazendo outro caso, que uma amiga minha estava me contando um dia desses, ela foi voar com uma dessas, foi voar aqui no Brasil mesmo, em São Paulo, e aí ela chegou 1 hora e 2 minutos antes, eu já contei esse caso aqui também, os meninos da técnica, me desculpa aí, porque vocês já ouviram esse caso algumas vezes, mas ela chegou 1 hora e 2 minutos antes do voo, entrou na fila errada. Que ela era Gold, Platinum, sei lá, Diamante, enfim. Entrou na fila errada, falaram, não, sua fila é de lá. E quando ela foi atendida, já faltavam 58 minutos. E o voo já estava fechado. E aí o atendente, cara, tava nem aí pelo status dela. Simplesmente falou, acabou, sinto muito, vai na loja porque você vai ter que comprar outra passagem. Ah, falou, que absurdo, mas eu sou Diamante, me ajuda aí, dá alguma solução, né? Não, vai na loja e resolve. Aí a solução que ela resolveu foi na lojinha da frente, comprou uma outra mala pequenininha de bordo que cabia. O atendente não só vendeu a mala para ela, como falou, não, pode deixar sua mala aqui, você vai voltar amanhã, né? Porque você vai só dar uma palestra ali, não sei o que, ela deixa sua mala aqui, tá tudo bem, amanhã você pega comigo. Pronto, o cara não só vendeu, resolveu o problema dela, vendeu, ganhou uma cliente satisfeita, ela conseguiu embarcar, porque aí já não tinha que despachar. Resolveu, mas eu acho que atendimento é muito isso, resolve o problema do cliente. É um bom vendedor, né? Bom vendedor. É quem está disposto a entender o problema e como ajudar na solução do problema. Esse é super importante para a gente poder mapear isso na característica da pessoa que se relaciona com o cliente. Mas nesse caso, assim, fugiu da regra total, né? Total. Até que ponto eu consigo sair da regra quando eu tenho atendimento que é automatizado ou quando eu tenho muita IA por trás, sabe? Como que eu defino esses caminhos ou até onde eu posso ir? É uma excelente pergunta. Depende muito do contexto de cada cliente. Né? Então, cada chatbot, cada contato inteligente que é criado é único. Tem uma experiência única. Por quê? Porque a dor do cliente ou a jornada que ele passa é única. Então, a compra de um imóvel é totalmente diferente da compra de uma caneta. Então, na compra de um imóvel, eu preciso, por exemplo, agendar. Eu preciso, por exemplo, ver a unidade. Até falando, por exemplo, da área MIS. Muitas vezes precisa provar. Né? Então, eu posso fazer, inclusive, uma visita, mas posso ver tamanho, peça, cor. Posso usar artifício, por exemplo, de realidade aumentada para ver a peça até no corpo. Existem várias formas de fazer, mas cada cliente é único. Então, o que é interessante é você entender, colocar o cliente no centro, começar a mapear quais são os pontos de dores, qual o fluxo que o cliente passa, qual a jornada que ele precisa, para você ir criando seu bot. E você brincou até, teste A, B, C, D, continua fazendo teste. A jornada, ela não é estática, ela é dinâmica, ela sempre vai mudar, sempre vai vir uma tecnologia nova, sempre vai vir um processo novo que pode adequar e melhorar a experiência. Então, você vai melhorando ponto a ponto. Mas eu fico pensando que agora, até nesse caso da companhia aérea mesmo, se de repente não precisava ser humano, porque o humano agiu como uma máquina, né? Mas se você tivesse uma máquina que falasse o óbvio, talvez, olha, tem um locker aqui que você pode deixar sua mala grande e aqui você consegue... Que até desse essa sugestão que seja, sabe? Mas assim, desse alguma solução, desse alguma opção para ela. Fosse uma mala emprestada da companhia. Ou o próximo voo para esse destino é tal hora, já quer reservar o seu
o seu voo aqui, a gente vai disponibilizar para você, já que você é uma cliente VIP nossa, uma sala VIP ou qualquer coisa assim, para você poder trabalhar, mas que desse uma solução, né? Posso trazer um ponto extra aqui? É até às vezes o contrário. Nem a questão, por exemplo, nesse caso da inteligência artificial resolver o problema. É até a questão do operador resolver, a gente entender qual que é a resolução, isso vai para a base de dados e se torna depois uma resposta possível. Perfeito. Ou até para uma sugestão via copiloto. Então, às vezes, você até perguntou da interação, quando que a gente usa humano, quando a gente usa inteligência artificial, problemas duros, joga para o humano. O humano pode resolver. O que é corriqueiro, o que é transacional, você deixa lá o... Eu comentar exatamente o que o Lourenço falou. Acho que você tem que ser obcecado pela jornada. Pela jornada, isso aí. E aí o que acontece é o seguinte, quanto mais transacional é a jornada, mais automatizado você faz. Quando você não tem certeza que essa jornada tem escala, vai para o humano. Vai para o humano. No dia que ela tiver escala e você estiver entendendo que a jornada, você joga para o... Então a chance de você errar é menor. E outra coisa que eu acho que é super importante é você não travar. Deixar sempre uma saída. Porque hoje existe muita solução digital que você trava e você não consegue sair do arcabouço digital. Então você tem que sempre dar uma saída para ele para um atendimento humano. Mas aqui a obsessão da jornada faz toda a diferença. Total. Mas eu acrescentaria só mais um ponto, é dar autonomia para quem está na ponta também tomar as decisões. Sim. Porque também é isso. Provavelmente o atendente que estava ali, ele não tinha autonomia. Pelo jeito estava mal-humorado também, né? As duas coisas. Mas às vezes falta autonomia, né? O que mais? Puxa aí. Puxa aí. Ó, já tá... Já tá no virou co-host, co-host, co-responsabilidade, com tudo. E com responsabilidade. Exatamente. Tem outro ponto que a gente não abordou aqui ainda, Alexandre, que é uma coisa que vocês fazem muito, muito bem assim nas cidades, que é a economia compartilhada. Né? Vocês trabalham com o cliente de vocês, porque cidade menor, às vezes tem menos oportunidade também de emprego, você bota os caras da cidade para te venderem e ganham com isso. É muito legal, isso daí é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, a gente já tem acho que mais de 3.000 giga embaixadores, que ele tem de uma forma 100% digital a possibilidade de trazer novos clientes para a gente e melhorar a renda dele. Então é de fato, acho que um negócio muito bacana, principalmente nas cidades. Onde a gente tem um market share alto, então, e a gente tem um reconhecimento, é aquele boca a boca que faz toda a diferença. E normalmente esse cara, ele é o brand lover? Ou você treina ele usa isso como uma possibilidade mesmo normalmente de ganhar ele tem uma afinidade muito boa com o produto. Porque aí você já tem um vendedor perfeito, né? Porque como é que isso aí nasceu? Nasceu primeiro, porque eu acho que tem uma desintermediação no processo, que eu acho que é bacana, e você dá a chance de trazer uma remuneração para um grupo de pessoas. Por outro lado, a gente entendeu que 40% das pessoas que compravam o nosso produto vinham por indicação dos clientes. Então tinha aqui uma chance de a gente desenrolar uma coisa aqui. E acho que foi bem bacana. No final a gente está evoluindo muito nesse tema. Legal. Muito aprendizado, entendimento. E vocês estão com treinamento, como que vocês garantem esse atendimento por parte desse cara? Tudo digital, o engajamento. Às vezes a gente tem um ponto físico, até na própria loja, para alguém ajudar a lidar com a ferramental, porque no final é assim, se eu te encontro no McDonald's, falo, pô, tô com um problema de renda, eu posso falar, você quer ser um giga embaixador? Tá aqui, eu te mando um WhatsApp e através do WhatsApp você tem todo o processo para você poder ofertar o produto para algum amigo seu. Perfeito. Então é muito fácil de você... E quando ele tem alguma dúvida, a gente tem um grupo de pessoas que podem ajudar ele a tirar qualquer dúvida. Mas é bem intuitivo. Perfeito. No caso de vocês, ferramentas que vocês usam, que eu já comentei no começo, também tem um pouco dessa lógica, né? Se fazer o cara voltar. O cara indica também? Dá para indicar? Dá para indicar também. E aí ele ganha em cima da indicação. Ele ganha descontos, né? A ideia é que a gente não tenha remuneração, mas tenha descontos, né? O cliente ele vai querer comprar, vai querer usar, então a gente acaba dando descontos. E essa gamificação é muito boa, né, também? Sim. Vocês conseguem mensurar a quantidade de ganho a mais, a porcentagem de venda a mais que vocês têm em cima dessa gamificação, desse monte de bônus e descontos que vocês vão dando? Olha, o número exato eu não tenho aqui, mas é importante para a gente esse programa, tá? Não tenho o número exato aqui para te falar. Mas com certeza, né? De novo, a gente está falando de indicação, a gente está falando de Exatamente. humano indicando humano.
E você está falando de famílias também, né? Às vezes o que a gente tenta fazer também é unir muitas famílias, né? Então, assim, a mulher compra muito pro homem. Então, hoje, quando a gente olha pro dia a dia, eu estou falando 30% da minha venda numa loja masculina é mulheres comprando. Então, essa relação para a gente também é super importante. Então, como que você faz o homem usar, mas também falar com a mulher para ela vir? Então, assim, a relação de indicação também é importante por causa disso. Perfeito. Fala um pouco mais das outras. A gente passou muito por cima, assim, né, quando a gente estava falando dessas ferramentas todas, do caso da Azul. A gente também falou por cima como funciona. Mas explica para o pessoal, assim, como funciona no dia a dia de vocês esse teste contínuo de ferramentas e de oportunidades de engajamento com o cliente. O que a gente faz é entender um pouco da jornada, é o que a gente tá falando, né? E a gente olha muito o que o vendedor está fazendo, porque pensa o seguinte, o vendedor está ali buscando trazer o cliente para dentro da loja. E aí a gente tem vários parceiros, né? Seja a CRM Bônus, que a gente já citou aqui, e muitas vezes a gente olha e fala assim, poxa, o cara está entrando no shopping agora, como que eu sei que ele entra no shopping? Ele está indo viajar e está chegando numa cidade, eu tenho uma loja, como que eu faço para entender que ele está ali na loja, que eu poderia ofertar alguma coisa? Não só isso, eu estou usando o aplicativo para comprar. O que ele está olhando dentro do aplicativo, então a gente começa a mensurar tudo que está ali dentro e entender o que ele está navegando. E aí você começa a cruzar tudo isso, você começa a achar caminhos, começa a achar ferramentas. Com o CRM Bônus foi isso, a gente foi lá e falou, cara, olha só, queria saber toda vez que o cara passa na catraca aqui, saber que abriu a porta, eu quero mandar uma mensagem para ele falando, cara, tem um desconto para você agora, se você for. Então a gente vai chamando os parceiros também e provocando, falando, cara, olha só, tenho essa ideia aqui, você consegue automatizar, você consegue fazer isso aqui diferente? Então a gente usa o ecossistema que está em volta também para tentar achar caminhos e testes. E que eu acho muito legal dessas ferramentas é que assim, beleza, a Aramis tem a base deles. Aí o outro parceiro tem a base deles também. Você consegue cruzar isso aí e conseguir entender, desse cara aqui que tem determinado perfil de consumo, ele ainda não é cliente Aramis. Deixa eu dar uma oferta mais agressiva para ele conhecer determinada marca. Vira um clubinho, né? Sim. E aí você começa a usar. A gente tem parceria com a Lelo, tem parcerias com bancos, tem parcerias com o próprio CRM Bônus, com o Vivo, Então, a gente usa todos esses parceiros para conseguir atingir e conseguir trazer mais clientes, né? E agora chegar mais também, né? Vamos sair daqui agora. Sair com parceria. Queria fazer uma pergunta aqui para os dois, entendendo como que o atendente / vendedor, né, que muitas vezes ele pode até ter a mesma função, como que vocês conseguem municiar ele de informação prática do cliente para conseguir melhorar o atendimento dele ou até melhorar a venda dele? Do nosso lado, a gente desenvolveu e está trabalhando junto com uma empresa que analisa através de inteligência artificial todo o atendimento que a gente faz, tanto de voz quanto de texto, para entender onde a gente está falhando na relação com o cliente. Então, isso aqui é retroalimentado em D+3 para a própria operação e a gente vai entendendo ponto a ponto e atendente a atendente para poder dar mais subsídio para ele, para ver como é que ele pode trazer uma informação melhor, mais precisa, ou algum processo que está falhando. Então, a gente no detalhe para poder avançar nisso. Antigamente, você tinha que fazer monitoria mesmo, escutar a chamada, ativamente, etc. né, cada chamada. E o texto acabou ficando diferente, né? Com essa ferramenta aí, você coloca tudo numa máquina, ela já te dá toda a informação e você consegue trabalhar atendente a atendente para poder desenvolver ele, inclusive, ou melhorar processo dentro da empresa. E vocês conseguiram metrificar melhoria em NPS, por exemplo, ou até redução de tempo de atendimento? Não é só tempo de atendimento, acho que tempo de atendimento também é válido, o TMA, mas isso aí tem uma relação com o cliente. Então, às vezes, a gente não quer acelerar tanto, embora isso aqui demonstre mais eficiência, mas ao mesmo tempo não dá para acelerar, porque senão você causa um mal-estar. Mas sim, tem um indicador que é rechamadas, num período de tempo. Isso tem surtido um baita efeito, porque rechamada a gente pressupõe que o pedido do cliente não foi atendido. Foi resolvido. Independente se for por outro motivo, rechamada em 24 horas, a gente é obcecado que não pode ter rechamada em 24 horas. Eu tenho que atender de fato esse cliente e voltar. Então aqui é onde a gente olha os processos e entende onde a gente está falhando para poder diminuir a rechamada. E, Edgar, já no seu caso, o cliente voltar é positivo, né? É positivo, ótimo que ele volte. A gente gosta. E como você consegue municiar o seu vendedor com base em tecnologia e inteligência artificial?
A gente trabalha em 3 pilares, eu acho que são importantes. O primeiro que a gente entendeu é, todo vendedor ele gosta de uma meta. Então, a gente trabalha a meta do vendedor olhando o objetivo da companhia. Então, a gente cria todas essas metas e municia o vendedor com informações do que ele consegue vender com essa meta. Então, a gente dá sugestões olhando para o que ele tem de estoque na loja e dando essas sugestões. Então, o cara tem que vender R$1.000. Se você vender 5 camisetas, 3 calças, 2 jaquetas, você bate sua meta. Legal. Quais são os clientes que normalmente compram isso? Boa. Então, você clica ali e vem uma lista de contatos. E aí vem o segundo pilar, que é a comunicação. Então, como que eu entro em contato com o cliente para conseguir trazer essa oferta e fazer o cliente conversar com o vendedor? Então, o segundo pilar é comunicação. E o terceiro é o retroalimentar, usar a inteligência mesmo, né, o machine learning ali, para começar a entender o que o cliente está comprando para fazer parte dessa sugestão. Interessante, porque quem está de fora não faz ideia e acha que é 100% físico, mas na verdade tem uma retroalimentação digital gigantesca. Então, usando todos os dados, loja, física, acesso, navegação, tudo isso retroalimentando e conseguindo trazer essa informação. Tudo. E outro dia eu estava conversando com uma outra pessoa também que representa uma ferramenta de Speech Analytics, no sentido de que, eu acho que eu te contei isso quando a gente conversou, no sentido de que, beleza, eu estou fazendo atendimento, mas era uma empresa de mercado financeiro, né? Eu estou fazendo atendimento, essa pessoa não pagou o último boleto do empréstimo dela. E aí, se essa pessoa está com uma voz de, sei lá, de blefe, eu vou jogar duro com ela, né? E já essa informação vem para o atendente. Aqui, ó, vai nessa linha aqui de que se ela não pagar, o nome dela vai ficar sujo, vai acontecer tal coisa, tal coisa. Dependendo do histórico dela, se ela é, por exemplo, uma estudante e tá ali, cara, sujou o nome, não tá com uma dívida de R$500 no cartão, mas eu posso renegociar ali para ela poder Muitas ficar variáveis, com o cliente, né? virar um bom cliente no futuro. Não, beleza, vamos dar um desconto legal para ela poder continuar comigo. Se é uma pessoa que está sempre acostumada, está sempre pagando errado, está sempre pagando atrasado a parcela, vamos para uma linha de educação financeira. E com isso você tinha um atendimento melhor, aí você tem uma retenção maior, porque a forma de você lidar com um determinado cliente é exatamente o que você precisava fazer para aquele momento que ele está vivendo, né? E é super bacana isso aí, porque no processo de conta recorrente, né? Que a minha relação é mensal com o cliente. No dia do pagamento, você não tem 100% dos clientes pagando. Mas porque muitos esquecem. Então, você tem que saber diferenciar quem está esquecendo e como você atua sobre isso e quem, de fato, está com algum problema financeiro. Exato. Então, tem um tema aqui que, para a gente, é uma régua de comunicação que a gente faz e a gente já sabe quem são os clientes, de alguma forma, que acabam atrasando um pouquinho e a gente tenta facilitar a vida dele com informação. Legal. E no seu caso, eu acho que tem uma outra questão também, assim, principalmente cidades de veraneio, que deve ser sazonal. Você deve saber que naquele mês de julho o fulano vai desligar ou vai ligar a internet dele porque é o mês que ele está na casa, né? E aí, sei lá, de repente, nos meses de trabalho, ele foi para a grande cidade e deixou o sítio dele ali, é melhor não pagar aquela conta fixa. Também deve acontecer bastante. Tem. A gente está em interior, a gente está na praia, a gente é líder de mercado aqui no litoral de São Paulo. Então a gente tem muita coisa disso aí mesmo. Tem que e essa comunicação é constante, por isso que eu estou falando, a régua de comunicação de atraso. Ela tem que estar muito afinada com o cliente de uma maneira que seja tranquila, porque isso também não pode ser agressivo. Aí o que a gente tenta fazer aqui é colocar no recorrente, né, no pagamento. Agora com a entrada do Pix recorrente também ajuda bastante. Boa. Mas olha que interessante, ele falou de régua de comunicação. Agora imagina no varejo, onde todo mundo te manda uma mensagem dizendo você tem 50% de desconto hoje no seu aniversário. No dia do seu aniversário, você não vai sair. Você não vai ver. E quando você vê, já venceu. Então, pra gente, a jornada é importante, porque eu falo assim, cara, fala um mês antes, pergunta para ele, seu aniversário está chegando, você já tem um lugar para fazer seu aniversário? Já pensou num lugar? Já pensou quem você vai convidar? E você vai construindo a jornada. Até um dia que você fala assim, já vi que você já viu tudo, será que você já viu a roupa que você vai vestir no dia? Aí você fala. Realmente você então você pegou o cara 15 dias antes, dá tempo dele ir até a loja, ou comprar online, ou receber em casa a roupa que ele vai vestir no aniversário. No dia do aniversário parabéns, hoje é seu dia. Mas não vou falar de venda, não vou falar de nada. Eu estou pensando na jornada. E esse ponto é muito crucial, que é pensar na jornada, colocar realmente o usuário no centro. Quando você coloca o usuário no centro, você pensa na jornada, você cria pontos de contato
únicos e valiosos com o cliente. Exatamente. Você não vai ficar mandando spam, mensagem spam para ele, você não vai ficar tentando contato com ele por qualquer motivo. E quando você contata ele por motivos únicos e válidos, seja, por exemplo, uma oportunidade de compra, ou seja, por exemplo, como a gente tinha comentado antes, um problema que pode ter acontecido, ele enxerga aquele ponto de contato como valioso, ele respeita o canal e ele volta nesse canal, ele volta a comunicar, ele quer receber comunicação porque ele vê que é uma comunicação útil. Não adianta, já foi o passado, né? Quando a gente olhava a personalização como mudar nome e aniversário, em que, quantidade, vamos ver quem retorna. Exatamente. Acabou isso. Né? Se a gente faz isso, é spam, é cortado, a pessoa perde a relação com a marca. Tem que ser um contato muito inteligente. O Edgar falou, né? Ainda você recebia o desconto, mas recebia no dia do seu aniversário. Você não vai lá, né? Você não vai Só lá. vale no dia do aniversário. Exatamente. Tem algumas marcas que são legais que aumenta aí, vale 15 dias, mas, cara... que bom que você vai antes ali, morde antes, cara. Tem que ser feito antes, sem dúvida nenhuma. Concordo. Você vai usar a roupa para ir pro seu aniversário. Perfeito. É isso, pessoal. Bom, nosso tempo está chegando ao fim, mas agradeço demais a presença de vocês aqui. Foi ótima conversa. Eu vou aproveitar para deixar o LinkedIn de vocês aqui embaixo também. Então, quem quiser aí se conectar com os 3 aqui da mesa, os LinkedIn já estão aqui do lado, assim como os links para as empresas também. E agora a melhor parte, desconto 50% da Arabix para todo mundo que estiver assistindo a gente aqui agora. Boa. Qual o código? Mentira, eu não vou fazer isso. Internet gratuita também, ó. Valeu, Igor. Beleza, Obrigado, pessoal. Obrigadão. Obrigado, Edgar. Edgar Carmo, Head de Negócios Digitais da Aramis, Alexandre Lovec, o VP da Unidade de Negócios B2C da Aloha, e Lourenço Casória, Head de Vendas Globais da Blip. Brigadão, gente. Valeu demais. Obrigado, Igor. Valeu. Abraço. Até semana que vem, pessoal. Boa. Abraço. Até.